Olá, aqui é o Vitor, esse é o canal Eagle Educação e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre dividendos sintéticos, que é uma técnica que você pode utilizar para gerar renda na sua carteira utilizando opções. E ela se chama assim porque você consegue gerar uma renda parecida com um dividendo, mesmo quando a ação que você tem em carteira não pagou dividendos aquele mês, ou até quando você nem tem a ação na carteira, que foi a chamada que eu fiz para esse vídeo aqui, tá? Então hoje eu vou falar sobre essa operação, explicar para você como funciona, vou mostrar exemplos aqui no meu computador para você entender bem certinho na prática como é que funciona com o mercado aberto aqui para você dar uma olhada. Essas técnicas de geração de renda com opções eu utilizo publicamente aqui há mais de um ano na minha carteira Pinga Pinga, né? Eu vou deixar até aqui no izinho se você quiser acompanhar. É uma carteira pública de renda que eu faço aqui no canal. Então, se você quiser acompanhar, basta clicar aqui e ver lá desde o zero o que eu fiz com essa carteira para fins de exercício, exatamente para mostrar para vocês como é que funciona na prática, beleza? E além disso, né, vários dos meus alunos me mandam depoimentos com frequência, me mostrando os resultados que eles têm aplicando essas técnicas de renda com opções, né? Já passaram lá mais de 1.000 alunos, né? Então, milhares de alunos passaram lá pela minha mão e aplicam essas técnicas há anos, tá? Tem alguns que me mandam depoimentos dos resultados anuais que eles estão tendo com esse tipo de operação. Então, nesse universo, né, de renda com opções, existem várias alternativas, várias estruturas que você pode aplicar que têm essa função e que podem funcionar para você, ok? No caso aqui, dividendo sintético, eu uso um pouco menos, porque eu uso uma outra técnica para tentar vender as opções mais na linha do dinheiro e receber mais prêmios do que os dividendos sintéticos, tá? Mas o dividendo sintético é muito útil para você utilizar se você quer ser um pouco mais conservador, se você está começando agora, se você quer extrair apenas um pequeno prêmio ali e ter menos risco nessas operações. Então, o dividendo sintético é muito útil para isso, tá? Se você está começando agora, é uma técnica sensacional. Tenho certeza que você vai adorar aplicar isso aqui na sua carteira e ver os dividendos pingando ali todo mês, né? Os dividendos, né? Dividendos sintéticos que a gente chama. Então essa técnica dá para aplicar com um pouco mais de frequência, né? E é ótimo para você fazer os seus primeiros testes aí na sua carteira e ver por você mesmo que funciona. Então no vídeo de hoje eu vou falar de dividendos sintéticos utilizando put, tá? Porque na chamada de vídeo eu falei que você não precisa ter a ação na sua carteira, beleza? Então por isso que a gente vai falar do dividendo sintético com puts. Existe dividendo sintético também com call, mas aí você precisa ter ação, então a gente não vai falar disso hoje. Na verdade, tem formas sem ter ação também, mas aí são bem mais complexas. Eu não vou falar disso hoje. Hoje é o dividendo sintético com put. Então, como é que você vai fazer, né, para gerar esse fluxo de dividendos sintéticos ali na sua carteira com frequência e tendo um risco ligeiramente menor do que o risco de ter a ação na carteira, né? Para a gente entender como isso funciona, eu preciso explicar para você o que é uma venda de put. É uma operação no mercado financeiro, uma operação estruturada. E eu vou explicar para você como é que ela funciona, porque ela é pré-requisito para você conseguir fazer o dividendo sintético, tá? Então, no mercado financeiro a gente tem esses derivativos que se chamam puts, que são o direito de vender uma ação por um preço determinado em uma data determinada, ok? Esse preço determinado a gente chama de strike. Então, o strike é o preço que você vai ter o direito de vender aquela ação numa data determinada que a gente chama de vencimento, beleza? Então, um exemplo de put seria, por exemplo, o direito de vender ações de Petrobras por R$ 40 em dezembro de 2025, beleza? Isso é uma put. Você tem o direito de vender as ações de Petrobras numa data determinada, dezembro de 2025, por um preço determinado, R$ 40. Esses direitos são negociados no mercado. Você pode comprar esses direitos ou você pode vender esses direitos para alguém, ok? Então, existe um mercado desses derivativos, que são esses direitos de venda que a gente chama de put. No nosso caso aqui, nós somos vendedores de put, ou lançadores de put, como se chama no mercado. O que isso quer dizer? Que a gente vende para as outras pessoas o direito de vender a ação, tá bom? Isso quer dizer, né, se a gente está vendendo para alguém um direito, que a gente assume uma obrigação.
qual que é a obrigação do lançador da put? É fazer com que aquele contrato seja cumprido, ou seja, assumir as ações caso elas caiam, comprar as ações caso elas caiam, porque a gente vendeu para alguém o direito de vender. Então, se essa pessoa tem direito de vender, a gente precisa comprar essas ações para que essa transação seja concluída, né? Quem tinha o direito de vender, vendeu, e a gente que garantiu esse direito, comprou, e aí tá tudo certinho, beleza? Então, para nós que somos lançadores de put, a gente tem obrigação de comprar essa ação caso o vendedor, né, o dono, o titular do direito, queira vender essa ação para a gente, ok? Então, parece tudo um pouco confuso, mas a gente já vai entender tudo bem certinho quando ver na nossa tela o que vai acontecer. Então, você entendeu que nós somos lançadores de put, nós garantimos para alguém um direito, né? A gente tem uma obrigação de assumir a ação caso ela caia e a gente é remunerado por isso, beleza? Essa é basicamente a dinâmica do lançador de put. Então a gente vai aqui para minha tela agora para você ver com o mercado aberto como que é a negociação desses direitos de compra e venda, né? Como é que é a negociação dessas puts, ok? Então eu vou abrir minha tela aqui agora. Eu acredito que vocês estejam vendo aí, tá certinho. Vocês estão vendo aqui uma tabela de puts de Petrobras. Então, você está vendo aqui, ó, o papel é Petro 4. Petrobras está R$ 37,00 aqui onde eu estou passando o mouse, né? 37,04 aqui agora. E aqui está a lista de puts com vencimento em 21 de fevereiro de 2025, tá vendo? Então, é a data ali que a gente falou, né? A data determinada da put, 21 de fevereiro de 2025. Tá? E aqui esse valor de exercício é o famoso strike, né? Ou seja, é o valor determinado no qual o titular da put vai ter o direito de vender essa ação, ok? Então a gente pode olhar, por exemplo, essa put aqui, ó, que eu marquei, tá? Então ela é a Petro N397, ela é uma opção de venda, ela tem vencimento em 21 de fevereiro de 2025, com strike 36,92, tá? E a cotação de Petrobras agora está 37,06, beleza? Essa put está sendo negociada aqui, ó, a 48 centavos, ok? Então o último negócio foi a 49, mas tem um comprador a 47 e um vendedor a 49, beleza? Então ela está sendo negociada aproximadamente a 49 centavos. O que isso quer dizer? Que se eu quiser assumir uma obrigação de comprar Petrobras por R$ 36,92, no dia 21/2, eu receberia 49 centavos para assumir essa obrigação, ok? E quando que eu vou ter que comprar essas ações? Se Petrobras cair abaixo de 36,92. Então, se a Petrobras cair abaixo disso aqui, o titular do direito vai querer vender por 36,92 e eu vou ter que assumir por 36,92, beleza? Mas eu recebi 49 centavos para fazer isso. Então, essa é a ideia. O que é importante aqui? Se você já assumiria essa ação, excelente. Você está assumindo a obrigação de fazer algo que você já faria, que seria comprar a ação por R$ 36,92, só que você está recebendo 49 centavos ali para assumir essa obrigação. Beleza? Então, é basicamente assim que funciona a venda de put. Tá? E o que acontece se chegar no dia 21/2 e a Petrobras estiver acima de R$ 36,92? Bom, o titular do direito lá de venda não vai querer te vender por R$ 36,92, porque a ação está mais cara. Então, ele pode vender no mercado mesmo, né? Então, esse direito que ele tinha, a gente diz que vira pó, ele expira, tá? Porque esse direito só é válido nessa data aqui do vencimento, 21/2 de 2025. Perfeito? Então, basicamente, quando você vende uma put, se a ação terminar no dia do vencimento acima daquele strike, você não tem mais obrigação dali em diante. Aquele direito expirou, você ficou com um prêmio no seu bolso, você pode vender uma put do mês seguinte agora, tá? E se a ação estiver aqui abaixo do 36,92, você vai ter que assumir essa ação para sua carteira por 36,92, independente do preço que ela esteja abaixo desse valor, ok? E o prêmio continua com você, você recebeu aqueles 49 centavos, tá bom? Então, é assim que funciona a venda de put. Acima do strike, vira pó, você pode vender outra put e continuar recebendo mais prêmios. Abaixo do strike, você assume a ação para você e fica com aquele prêmio lá da mesma forma, tá bom? Se você for notar, 49 centavos é praticamente 1,5% ali do valor da ação, que está R$ 36,00, beleza? Mas tem apenas 3 semanas até o dia do vencimento. Então, você está recebendo 1,5%
para garantir que você assume Petrobras por R$ 33,92 e esse direito só dura 3 semaninhas, tá? É uma remuneração bem alta para 3 semanas e olha que Petrobras tem pagado menos ultimamente, né, esses derivativos de Petrobras, tá bom? Mas e se você não quiser receber tanto assim, você quer receber ali, por exemplo, só 0,5% ao mês, que seria como se fosse um dividendo sintético, né? Daria 6% ao ano de dividendos, né? Se você receber 0,5% todo mês. Qual o strike da opção que você deveria vender? Bom, 0,5% seria mais ou menos aqui, ó, no strike, até diria essa, né? Do 35,67, tá bom? Então, o que isso quer dizer? Você receberia aqui, ó, 18, 19 centavos, tá? Para assumir Petrobras por R$ 35,67, sendo que ela está R$ 37,00 hoje, caso no dia 21 de fevereiro Petrobras esteja abaixo de 35,67, beleza? Se estiver acima, vira tudo pó e você fica com um prêmio no seu bolso, tá bom? Então, uma remuneração ali, é um dividendo sintético que você está recebendo para poder assumir essa obrigação de comprar Petrobras por esse valor. Então, se você já tem a ideia de comprar Petrobras por 35, ou caso ela caia, faz todo sentido do mundo você fazer essa venda de put, porque você já compraria mesmo se ela caísse, então pelo menos você está sendo remunerado enquanto você espera, beleza? E existem outros exemplos de ações que remuneram muito bem também na venda de put. Vamos pegar, por exemplo, Lojas Renner. Digamos que você goste de Lojas Renner, né? E queira ali assumir Lojas Renner, ações de Lojas Renner, caso elas caiam. Então, se Lojas Renner cair, eu vou lá e assumo ações de Lojas Renner, beleza? Então, o que você poderia fazer? Digamos que você queira receber ali 0,5% no mês de dividendo sintético de Lojas Renner, tá? Lojas Renner está custando ali cerca de R$13,00 a ação, tá? Então, 0,5% disso, vamos dizer que seria ali uns 7 centavos, né? Então, você poderia vender essa put aqui, por exemplo, com strike 11,99, tá bom? Você receberia aqui entre 8 e 10 centavos, como você está vendo aí na tela, né? E teria que assumir a ação por 11,99, caso ela esteja abaixo de 11,99 no dia 21/2. Se a Lojas Renner tiver R$12,00, por exemplo, você não precisa assumir a ação e você pode vender outra put no mês seguinte e receber mais remuneração, beleza? Então você receberia aqui esses 10 centavos, né, para poder assumir essa obrigação de comprar nesse caso, tá? Então, olha só que interessante, né? Seria um dividendo sintético ali, né? Quase 1% de dividendo sintético nesse caso aqui, né? Então, é uma ideia muito interessante aqui, essa venda de put para fazer dividendos sintéticos. Vamos ver mais um exemplo? Tem uma empresa que eu acho interessante, que é a Hypera. Hype 3, né? Empresa sólida, com histórico interessante ali de lucros, né? E que tem volatilidade alta, ou seja, você consegue fazer essas vendas de put e receber um bom valor por ela, né? Então, o Hypera está aqui em R$18,00, beleza? Digamos que você queira ali receber mais ou menos ali os 0,5%, né, de dividendo sintético, ou seja, a grosso modo 6% ao ano se você vender todo mês essa put, tá? Qual seria a put que você teria que vender? Olha, seria mais ou menos essa aqui, tá bom? Você venderia essa put aqui entre 6 e 10 centavos, então eu imagino que ali uns 8 centavos ela sairia, e você teria a obrigação de assumir Hypera por R$16,32, caso ela esteja abaixo de R$16,32 no dia 21/12 de 2025. Se ela estiver acima, nada acontece, você continua com seu dinheiro lá na renda fixa e faz uma venda de put no mês seguinte novamente. Tá bom? Então, essa é uma forma de receber esse dividendo sintético. Perceba aqui que para você assumir Hypera, ela teria que cair mais de R$2,00, tá? Até o dia 21/2, beleza? Ela teria que cair mais de 10% para que você assumisse ações de Hypera por R$16,00, tá? Então, você assume depois de uma grande queda, uma ação que você já queria comprar, e enquanto isso não acontece, você fica sendo remunerado ali numa taxa muito boa. Essa é a operação de venda de put e com esse viés de dividendo sintético, de receber ali 0,5%, assumir a ação só depois que ela cai muito, né? Então, é uma operação que pode ser muito conservadora, dependendo das empresas que você escolhe, dos momentos de mercado que você escolhe também, e que pode fazer com que você receba esses dividendos ali, mesmo quando a ação não paga, e nesse caso aqui, mesmo sem ter a ação na carteira, tá? Seu dinheiro está lá na renda fixa, esperando para comprar a ação quando ela cair, e enquanto ela não cai, fica pingando esse dividendo na sua conta todo mês ali, que você pode reinvestir, pode usar para alguma coisa, pode fazer o que você quiser.
E esse é apenas um exemplo de uma estrutura que você pode utilizar para extrair renda com opções da sua carteira, tá? Mas existem várias outras formas de fazer isso. É disso que eu falo lá no meu curso Aprenda Operações Estruturadas. Lá dentro você vai aprender do zero, né? Desde o que é uma opção, com aulas didáticas tranquilas para você aprender, com um bônus de um grupo de alunos para a gente discutir, tirar dúvidas, todo mundo junto, que já tem uma comunidade lá formada de pessoas que fazem essas operações há anos, tá? Então, é uma forma muito interessante de você aprender a fazer isso com a sua carteira. Eu foco bastante lá no curso, né, em ensinar de uma forma que você possa fazer conservadora, serena, sem te dar dor de cabeça, sem aumentar significativamente os riscos que você corre ali, né? Então, é uma ideia muito interessante você aprender a fazer isso, porque pode fazer muita diferença na sua carteira, né? Pode gerar esses dividendos sintéticos que você nem sabia que poderia estar recebendo. Se você quiser saber como faz isso, eu deixei aqui na descrição um link para um vídeo, onde eu te explico como funciona o meu curso Aprenda Operações Estruturadas. Clica aqui na descrição e você vai entender tudo certinho. Além disso, eu vou deixar o vídeo aqui explicando como é que o meu curso funciona. Então, se você quiser entender, clica nesse quadradinho e eu vou te explicar lá como é que funciona o curso Aprenda Operações Estruturadas, resultados de alunos, o que você vai aprender a fazer. É muito interessante. Clica aqui e eu te vejo do lado de dentro. Quero muito receber o seu depoimento em 2025. Vai ser muito bom, tá bom? Foi um prazer gravar isso aqui para você. Grande abraço.